Olá, muito boa tarde. A eleição do Papa acontece numa reunião de cardeais, envolto em juramentos e sigilos, mas é conhecido o processo eleitoral, os percursos e as fases da eleição de um Papa, tanto na atualidade como nas diferentes épocas da história. É esse itinerário histórico que merece agora a análise do convidado do programa Eclésia, o cônego Francisco Serra Coelho, do Instituto de Estudos Teológicos de Évora e do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde e obrigado por estar neste programa. Cônego Serra Coelho, de facto este sigilo em que se envolve a eleição do Papa é um sigilo apenas do voto, porque o resto é conhecido, não é? Sim, o conclave rege-se por um conjunto de documentos. O mais importante é uma Constituição Apostólica, Universi Dominis Gregis, do Papa João Paulo II, de 22 de fevereiro de 1996, que foi depois atualizado por uma Carta Apostólica dada em motu próprio, a 11 de junho de 2007, pelo Papa Bento XVI, e que foi depois reassumido e com alguns aspectos atualizado através de normas não nulas, também em forma de Quarta Apostólica, de 22 de fevereiro. Agora já muito recentemente. Muito recentemente. E com toda a transparência se percebe como se processa o conclave. Esses documentos, eles informam sobre todos os procedimentos a desenvolver-se para a eleição de um Papa? Podemos dizer que é ao pormenor. Ao pormenor. Exatamente. E o que é que interessa fixar de todo esse processo? Como sabemos, não é, nesta ocasião, passados 15 dias do desaparecimento do último Papa, se for necessário até menos, como ficou claro por este último documento de Bento XVI, os cardeais reúnem-se e fazem a sua reflexão e o seu diálogo sobre o momento da Igreja e as personalidades dos cardeais. Depois, no dia marcado para o início do conclave, se possível da parte da manhã, celebram a Eucaristia, a Santa Missa, com esta preocupação de rezar uma missa votiva pela eleição do Papa. Da parte de tarde, na Capela Paulina, reúnem-se em forma processional, invocam o Espírito Santo e tudo dentro do Palácio Apostólico vão em procissão para a Capela Sistina. Está presente o secretário do Colégio Cardinalício, que não é cardeal, está presente o cerimoniário, estão presentes 8 cerimoniários, portanto, auxiliares para as celebrações, e também 2 religiosos que ficarão ao serviço da sacristia. Isto chega a este ponto, não é? Enumera todas as pessoas que podem estar... Todas as pessoas, exatamente. E vai ser, então, iniciado o conclave com 2 escrutínios de manhã e 2 escrutínios de tarde. É feita uma eleição em 3 momentos, ou seja, aqueles que são os recoletores dos votos, que são 3 cardeais, os que são os escrutinadores, os que fazem depois também a verificação do escrutínio. Estes recoletores de votos incluem a possibilidade de algum cardeal estar doente e fazer, portanto, a recolha também junto da sua Câmara, não é? Onde ele se encontra. Depois de recolhidos os votos, feita a sua contagem, em 3 urnas distintas, feitas pelo Papa, mandadas fazer pelo Papa João Paulo II, a urna da recolha dos votos, depois dos votos escrutinados e daqueles que chegam, se algum cardeal estiver doente, feita a contagem, são colocados num fio que fura exatamente no sítio onde está a declaração voto em. E são colocados então naquele tradicionalíssimo espaço crematório, aquele forno, não é? Onde depois, com a ajuda de um produto, sai fumo branco ou fumo negro. Que é indicativo para o público e para as pessoas que estão nas praças de São Pedro, enfim, e nos dias de hoje em todo o mundo, a seguir e a ver a imagem da chaminé da Capela Sistina. É alguma coisa de típica, multissecular, que marca de facto uma tradição que acaba por ser muito simpática. A comunidade cristã está cá fora, os católicos
aplaudem com alegria quando vem o fumo branco e continuam a rezar quando vem o fumo negro. E essa dimensão da oração, a dimensão até catequética, está presente também no ato eleitoral. Os cardeais reunidos na Capela Sistina, enfim, o tempo todo do conclave não serve para os escrutínios. Há também catequeses, há comunicações? Está previsto, enfim, quando decorrem 7 escrutínios sem resultado, não se chega a consenso. E estamos a falar de 2/3, não é? Exatamente, a maioria de 2/3 é obrigatória. Então faz um dia de pausa para reflexão. O primeiro dia de pausa é conduzido pelo cardeal mais antigo dentro da ordem dos cardeais diáconos. Enfim, foram 7 escrutínios sem êxito, não é? Voltam-se a fazer outros 7 escrutínios, volta a haver outro dia inteiro de oração e reflexão pelo mais velho dos cardeais bispos. E, se, enfim, as coisas se prolongarem, volta-se a fazer 7 escrutínios com outro dia de reflexão pelo cardeal bispo mais antigo. É, de facto, intermeada a reflexão com a oração e o diálogo aberto entre os cardeais. No tempo do diálogo não estão presentes estes membros que fazem parte do acontecimento do conclave, mas que não são, de facto, cardeais. Eles só entram, o secretário, o cerimoniário pontifício, no momento em que se vai dar início à votação. E essa sempre em sigilo, só no boletim de voto, não é? Está previsto um juramento muito concreto, em que todos os participantes fazem esse juramento. E é necessário também garantir o percurso dos cardeais entre a Capela Sistina e a Casa de Santa Marta, onde eles pernoitam, e é necessário fazer, de facto, esse percurso do modo reservado. Toda a Santa Sé está preparada para, no Estado da Cidade do Vaticano, criar este ambiente de reserva, de um modo especial no trajeto entre a Capela Sistina e a residência de Santa Marta, para as refeições e para a pernoita. Fica a Capela Sistina de um dos lados da Basílica de São Pedro e Santa Marta do outro lado. Exatamente. Não é? Inclusivamente, o juramento prevê que não podem ser utilizadas nenhumas formas de gravação, nem de voz, nem de imagem, sobre excomunhão apenas reservada à Santa Sé. E nos dias de hoje, também estes meios de comunicação, de e-mail, telefone, SMS, tudo isso também está previsto, creio? Tudo isso está excluído como qualquer hipótese de presença. Falemos de quem vota, de quem pode votar. Cardeais com menos de 80 anos, de que forma se chegou a este limite de idade? Há um percurso longo que faz a história do conclave. Aí já dos conclaves em si, né? De todo este processo de eleição do Papa. Mas essa pergunta que me põe é exatamente assumida pelo Papa Paulo VI em 1964. Somente são eleitores cardeais até aos 80 anos. Não elegíveis. Elegíveis são todos os cardeais. Mas não vão ao conclave com mais de 80 anos. O Colégio Cardenalício, o corpo do eleitoral, foi também sofrendo algumas alterações. Maior número de cardeais, menor número de cardeais. Neste momento tem o máximo de 120, creio. Eleitores, sim. Eleitores. Portanto, esse número de 120 cardeais foi assumido por João XXIII. Depois, o Papa João Paulo II esclareceu que seriam 120 eleitores, podendo ser um número muito mais elevado de cardeais com mais de 80 anos. E estamos a ver que este processo de eleição do Papa foi tendo algumas variáveis ao longo da história. Pedia-lhe um percurso precisamente histórico, desde o sucessor de Pedro, ou desde Pedro e depois o seu sucessor. De que forma é que este processo foi sendo acolhido nas comunidades cristãs? Importa perceber uma coisa, o que é o cardeal. Roma é uma cidade marcada pelos mártires, e há muitas igrejas que guardam as relíquias de um mártir. Essas igrejas chamam-se igrejas titulares. A Igreja de Roma reservou a responsabilidade de uma igreja titular a um clérigo que fosse da Igreja de Roma. Também é característico que por Roma passassem muitos clérigos que vinham em peregrinação ou vinham fazer exercícios espirituais ou aprofundar a sua teologia ou simplesmente procurar carreira eclesiástica. Esses não podiam ser clérigos de uma igreja titular, ou seja, que guardava as relíquias de um mártir. Este símbolo tem a ver com o gonzo de uma porta, a porta que rola sobre si mesma, a que se chama o cardo. O padre tinha que estar encardinado na Diocese de Roma. Estes são
os primórdios dos cardeais. Os cardeais são o clero de Roma, que está nas igrejas titulares, encardinados na diocese, e não apenas passantes ou alguém que está ali durante um tempo. Vão formando o colégio consultivo dos cardeais, ou seja, os que aconselham o bispo de Roma, o Papa, não é? Estes homens vão adquirindo importância, sobretudo com as invasões, a que nós chamamos de invasões bárbaras, quando o Papa teve que exercer uma influência muito grande no governo da Península Itálica, nomeadamente nos lembramos do Papa Leão Magno, face à invasão dos hunos, e o governo que assumiu Gregório Magno no desempenho da administração do próprio Estado que envolve a cidade de Roma. E vai ser aí que os cardeais começam a ser designados na Igreja com um lugar muito específico, só a partir do século VII. Príncipes da Igreja já não? Ainda não. Era uma espécie de cabido do Papa, ou seja, colégio de consultores. E as eleições dos Papas eram feitas normalmente, como nas outras igrejas. Nós temos um documento de São Cipriano, do ano 250, referindo-se à eleição de 2 bispos, curiosamente, da nossa Península Hispânica, onde se descreve que a igreja local se reúne e vêm 2 bispos das comunidades vizinhas ajudar a refletir e presidir a eleição, e são, de facto, os cristãos que elegem o seu bispo com a ajuda de bispos locais. Se possível, bispos que tenham até conhecimento sobre aquela comunidade. Depois comunica-se ao metropolita com outros 2 bispos, que podem ser os que estiveram presentes na eleição, faziam a sagração do novo bispo. Assim era em Roma. Nós vamos encontrar um momento muito complicado no século IX e X, que as famílias romanas aristocráticas assumem o domínio da eleição dos papas. É um momento de grande confusão e muita indignidade. Homens impreparados. A luta do poder. Exatamente. As famílias, dominadas até por rivalidades entre elas, lembro, por exemplo, a família Teofilato, uma mulher muito famosa, Marósia, que fazem o domínio desta época com cenas muito lamentáveis da vida pontifícia. E vai ser o poder otoniano da Alemanha que vai assumir uma certa ajuda na disciplina da vida interna da Igreja de Roma. Lembro que foi o Papa Clemente II, em 1040, o primeiro a ser eleito sem a influência destas famílias sobre o auge, não é? E a intervenção otoniana. Estamos a falar no ano 1040. E Leão X, em 1049, é um Papa que procura impor, de facto, uma dignidade nesta eleição. Sendo já a eleição feita a partir do pronunciamento dos cardeais ou das comunidades? Exatamente, mas ainda com uma influência externa muito acentuada do poder otoniano germânico. Vai ser Nicolau II, em 1059, que exige a eleição pelos cardeais. Até a Leão X é o clero de Roma que faz, de facto, a eleição, do modo ainda bastante influenciado pelo poder político, no caso germânico. Leão X é o último, digamos, desta situação. Nicolau II exige que sejam os cardeais, sobretudo os cardeais bispos, a proporem o nome, e depois, dentro dos cardeais, há estas categorias, digamos assim. Os cardeais presbíteros e diáconos deviam assumir a orientação dos cardeais bispos. Mas é o colégio cardinalício, a partir de 1059, que começa a assumir, de facto, com independência, a nomeação dos papas. Em 1179, Alexandre III exige 2/3 dos votos para a eleição dos cardeais. Isto produziu um efeito complicado, ou seja, um tempo longo de 33 meses para se chegar a estes 2/3. No caso da eleição desse Papa, não é? Exatamente. Este Papa Alexandre III faz esta proposta dos 2/3 e vai ser eleito Gregório X, depois de 33 meses de conclave. E aí já podemos falar em conclave, propriamente dito? Falámos em conclave, mas ainda bastante aberto. Não temos ainda uma restrição de sigilo, como vamos ver, aparece depois como exigência imperativa. E fruto disto, porque de dezembro de 1268 a setembro de 1271, nestes 33 meses de conclave, há intervenções do exterior a exigir que se resolva. O povo intervém,
de uma maneira, digamos, às vezes imprópria. Lembro-me, por exemplo, a descobertura do espaço, tirar, portanto, peças do telhado e fazer a exigência para o interior. Acabem lá com o conclave porque estamos cansados. Esse creio que foi em Roma, esse conclave? Não, este conclave vai acontecer em Arezzo. E vai ser aí que se vai dar, de facto, esta dificuldade. Vamos depois viver com o Gregório X o encerramento do conclave. E este encerramento do conclave, com chave, não é? Daí o significado, não é? Da exatamente. Palavra latina. Vai acontecer a eleição em Arezzo de Inocêncio V, exatamente, para se verificar como há uma independência. Em 1529, Clemente VII transfere os conclaves para o Vaticano. Ou seja, os conclaves aconteciam, por exemplo, em Viterbo, em Arezzo, e eram cidades dentro do Estado Pontifício. Mas acontecia também que estas cidades não tinham a proteção e a segurança que tinha a cidade do Vaticano, portanto, uma fortaleza constituída com os seus muros. E vai ser exatamente em 1529, como dizia, que Clemente VII transfere os conclaves para o Vaticano. Em 1570, Pio V faz esta decisão de serem 70 cardeais. Reparemos o número do Colégio dos Cardeais, exatamente, de eleitores. Quando os papas saíram de Avinhão e se deu o conclave que elegeu Urbano VI, que foi o papa que deu início ao cisma do Ocidente, só havia 23 cardeais. O colégio cardinalício era reduzido. Eram quase todos italianos, porque exerciam as suas funções na Igreja de Roma. Poderia haver um caso ou outro de um cardeal não italiano que tinha a função de ser cardeal-bispo das cidades suborbigárias. Mas neste caso concreto, passam a ser 70 cardeais assumidos por Pio V. Estamos depois num período também muito importante, 1621, Gregório XV, começa a exigir o voto secreto e por escrito. Ou seja, não temos já acesso a uma dimensão de voto público, não é? De expressão pública. Haviam 3 formas de votar, que foram transformadas somente por João Paulo II. O voto por aclamação, por delegação, alguém que delegava em alguém para votar por ele, ou mesmo os cardeais que delegavam em alguns cardeais que fizessem o conclave. Passou a ser obrigatório a presença, o voto nominal, secreto e por escrito. Isso já na década de 90, pronto. Exatamente. 1996. Exatamente. Estamos depois num momento complicado, num dos aspectos que interessa referir, entre o século XVII, XVIII e XIX, que é uma espécie de veto sobre o conclave, que não assumia esta designação, digamos, oficial, assumia uma designação implícita e de tradição, que era a Áustria, a França e a Espanha. Podemos dizer que no século XVIII, XIX e XX nunca nenhum Papa foi eleito contra a sua vontade. E a última vez que aconteceu foi em 1903, na sucessão do Papa Leão XIII. Estava sobre a mesa o cardeal Rampolla e o cardeal Sarto. E veio o veto, através do chamado cardeal nacional. Cada nação tinha o seu cardeal que representava o seu interesse, que disse que a Áustria não aceitaria o cardeal Rampolla. Sabemos hoje pela história do conclave, já está aberto o arquivo, que de facto Sarto ia à frente. Pio X, logo que foi eleito, proibiu esta intromissão na vida dos conclaves. E Paulo VI faz então os eleitores apenas até aos 80 anos, e João Paulo II estende o universo dos eleitores até 120 cardeais. Cónigo Serra Coelho, o que é que foi significando essa evolução histórica? E pela descrição e apresentação que fez, há um progressivo afastamento de influências, de poderes e temporais, chamemos-lhe assim. O que é que tudo isso significa? A eleição de Papa é sobretudo uma eleição de um líder espiritual e foi sendo possível chegar a essa identidade. O que está na base de todo este progresso e este caminho feito... E é progresso que se chama? Eu chamo progresso. É a liberdade da Igreja.
Ou seja, no conclave de Alexandre III de 1179, que há bocado referi, onde foram pedidos os 2/3 dos cardeais para a sua eleição, que aconteceu em Viterbo e não em Arezzo, não foi exato, este conclave faz, de facto, a experiência da intromissão dentro da sua liberdade. E quando se deu o conclave para a eleição de Urbano VI, que provoca, de facto, grande crise do cisma do Ocidente, foi também a intromissão na vida interna do conclave, que gerou depois a afirmação de alguns cardeais que não tinham sido livres no voto. Cria-se um cardeal romano ou pelo menos italiano. Não se aceitava a maioria dos cardeais franceses que vinham de Avignão. As graves experiências que a Igreja tem tido, fruto da intromissão na vida interna do conclave, como foi depois a presença da Áustria, a presença da França e da Alemanha, foi algo de muito grave. Nos dias de hoje, tudo isso está salvaguardado? A Igreja tenta que sim. Que seja com total liberdade e com uma expressão de absoluta maioria que o novo Papa seja eleito. E que ele represente, de facto, o querer do Colégio Cardinalício. É esta a tentativa de todo este trabalho que foi tornando progressivamente a Igreja mais independente e capaz de realizar a sua liberdade. Repare que hoje a Igreja vive uma separação face ao Estado. Os poderes constituídos, nomeadamente dos Estados, sempre tiveram uma apetência muito afiada para dominar a Igreja. Representa também o querer e o parecer das várias igrejas de todo o mundo? Os cardeais são voz das suas comunidades nesse contexto? Olha, Paulo Rocha, acho que aí há caminho a fazer. A preponderância dos cardeais europeus, penso que assume ainda um desequilíbrio muito grande em relação aos cardeais do mundo. Sabemos que hoje a Europa é uma das partes da Igreja que mostra menos vitalidade. E sabemos que a grande vitalidade da Igreja está em outros continentes, que, por sinal, têm um menor número de cardeais. Acho que a internacionalização do Colégio Cardinalício é um objetivo a prosseguir. Começado, iniciado, mas de facto não concluído. Esperemos de facto que isso aconteça e que esse desafio seja cumprido. Cónigo Sr. Coelho, muito obrigado por ter estado neste programa, onde quisemos conhecer e ficamos a conhecer o processo da eleição de um Papa ao longo da história. Votos de um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.